Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é dia 12/8/2020 e nós estamos iniciando mais uma aula. Deixa eu lembrar vocês, esta semana nós só temos mais 2 dias, né? Hoje e depois amanhã é online e sexta-feira é o nosso dia do carinho, né? Vocês não esqueceram não, né? Sexta-feira é dia do carinho. Então vamos lá, estão preparados para o dia do carinho? A tia está se preparando já também, tá? Então vamos lá. Vamos com a nossa aula. E depois nós vamos começar férias, tá? Na segunda-feira nós vamos estar de férias. Vamos ficar 2 semaninhas de férias, descansando, tá bom? Sem atividade. Então vamos lá. Nós estamos na página 168 e nós temos aqui, ó. Que animal é esse? Olha, tá perguntando. Que animal é esse? Ó, pontinho de interrogação. Tá perguntando aqui, né? Então vamos lá. A tia vai ler para vocês. Vimos que no Brasil temos parques nacionais que ajudam a preservar plantas e animais que vivem nesses espaços. O tamanduá-bandeira é um desses animais. Olha lá, o tamanduá-bandeira, ele vive, né, nesses espaços, nesses parques nacionais, né? Ele ajuda a preservar, né, as plantas. Olha aqui, ó, o tamanduá-bandeira. Contorna aqui a palavra tamanduá-bandeira, tá? Então vamos lá. De olho no texto. Esse é o texto 1, depois nós vamos ter o texto 2. Acompanhe a leitura dos textos com o professor. Olha o título, Tamanduá-bandeira. É o título desse texto. Você olhando assim, esse texto é o quê? O que você acha que ele é? Que tipo de texto que ele é? Você acha que ele é uma receita? Você acha que ele é uma música? Será que é um poema? Né? O que você acha que é? Esse texto é um poema. Quem falou poema, acertou. Ele é um poema, ó. Ele tem 2 estrofes, ó. A primeira estrofe e aqui a segunda estrofe, tá? Esse poema, o autor dele é Lalau e Laura Beatriz, tá? São os autores deste poema que tem o título Tamanduá-bandeira. A tia vai ler para vocês, tá? Vocês vão ouvir, prestar atenção. Depois vocês vão ler aí na sua casa, tá? E a tia vai passar uma tarefinha extra agora, hoje, para vocês. Vocês vão copiar esse poema no seu caderninho, tá bom? Desde o título, Tamanduá-bandeira, tá? E vocês vão respeitar a estrutura do poema, tá? Aqui, ó, tem uma palavra por linha, vocês vão copiar uma igual tá aqui. Se tem uma palavra, vai pôr uma palavra. Aqui tem 2, ó, você vai pôr 2. E tem que obedecer a estrutura do poema, tá bom? Então vamos lá, a tia vai ler para vocês. Tamanduá-bandeira foi à feira comprar formiga para encher a barriga. Só encontrou verdureiro, pasteleiro, bananeiro, batateiro, peixeiro e nenhum formigueiro. Olha ele aqui, ó. Ele achou o quê? Né? O batateiro, pasteleiro, bananeiro, peixeiro, mas ele não achou nenhum formigueiro. E formiga ele gosta de comer formiga, né? Mas ele foi na feira e ele não encontrou, né? Certo? Então, ó, ele só encontrou verdureiro. O que é verdureiro? O que vende verdura, né? Pra gente, que vende verdura, né? Ele é uma profissão que fornece esse alimento, verdura pra gente. O pasteleiro é quem vende pastel, né? Ele fornece pastel, ele vende, tem a barraquinha do pastel, não é? E o bananeiro vende o quê? Banana, é uma profissão, bananeiro,
né? O que é profissão? O trabalho dele. E o batateiro vende o quê? Batata, né? É uma profissão, né? E o peixeiro vende o quê? Peixe, né? Ele fornece o alimento pra gente, o peixe. Então, cada um desses fornece um tipo de alimento pra gente, que e também é uma profissão. Tá? Vocês observaram que no poema tem rima? Aqui tem rima na primeira estrofe e aqui também tem rimas, né? Olha, vamos ver aqui na primeira estrofe. Tamanduá, bandeira, foi à feira comprar formiga para encher a barriga. Olha lá, você já encontrou aqui, né? Certo? Tem rima, né? Certo? Agora vamos para a estrofe, para a segunda estrofe. Só encontrou verdureiro, pasteleiro, bananeiro, batateiro, peixeiro e nenhum formigueiro. Elas estão rimando, né? Elas terminam igual, tem o mesmo som final, né? Certo? Então vamos lá. Agora nós vamos para o texto 2, né? Aqui o texto 1 é um poema. Agora o texto 2, ele não é um poema. Olha a estrutura dele como é diferente, né? Ele não é um poema. Esse texto é um texto informativo. E o que é um texto informativo? Texto informativo que nos traz informações, né? Nos informa algo verdadeiro, né? Algo verdadeiro, certo? É verdade, o que está nos passando aqui. Agora o poema, o autor, ele brinca com as palavras, né? Ele brinca com as palavras, né? Ele tem rimas, né? Então é um poema. Agora aqui é um texto informativo. Então a tia vai ler para vocês. Ele tem o título também, Tamanduá, bandeira. Esse sinal aqui, isso aqui, significa que o texto tinha mais, né? Pegou só a parte que nos interessava aqui, tá? A tia vai ler para vocês. Os tamanduás são os únicos mamíferos que não possuem dentes. Olha que interessante, você sabia disso? Que o tamanduá são os únicos mamíferos que não possuem dente, né? Enquanto seus parentes, tatus e preguiças, possuem dentes incompletos, sem a presença de esmalte. Animais adultos podem pesar até 45 quilos e medir 1,20 m, mais a cauda de quase 1 metro. Apresentam uma coloração acinzentada, quer dizer, é meio cinza, com faixas diagonais pretas com as bordas brancas. Olha ele aqui, né, ó. O que é faixas diagonais? É assim, meio de atravessado as faixas, assim, ó, tá? E a cor dele é acinzentada, meio cinza. Suas características mais marcantes são o focinho longo e fino e a cauda em forma de bandeira, o que lhe conferiu o nome comum. Possui garras muito desenvolvidas nas patas dianteiras, patas da frente, que servem para destruir cupinzeiros, sua principal fonte de alimentos. Estima-se que um animal adulto se alimenta de aproximadamente 30 mil insetos por dia. Em cativeiro, os animais recebem uma papa à base de leite de soja, ração de cachorros, carne moída, ovos cozidos, frutas e complementos vitamínicos e minerais. Cupins são os oferecidos sempre que possível. Então, ó, a característica dele mais marcante, qual que é mesmo? O focinho dele, que é longo e fino. Olha aqui, ó, a característica dele, o focinho dele é longo e fino. Por que será que ele tem esse focinho tão longo e comprido, né?
para ele ir no buraco do formigueiro pegar as formigas, né? Tá? Pegar o alimento deles. Cupim é um bichinho, um inseto, cupim, ele gosta de comer também, sua principal fonte de alimentação, né? Olha, ele se alimenta de 30 mil insetos por dia. Em cativeiro. O que é cativeiro? Cativeiro quando ele está lá no zoológico, né? No lugar próprio que para ele ficar, né? Aí ele recebe comidas especiais, né? Se alimenta de base de papa, de base de leite de soja, raçãozinha de cachorro, que come carne moída, ovos cozidos, tá? Então eles tratam os animais com outro tipo de alimentação. Então vamos lá. Esse aqui é o site, né, ó, disponível, que informa todo esse texto. Trocar ideias. Vamos trocar ideias agora? 1. Você já ouviu falar sobre um mamífero de bico longo que come inseto? Você já tinha ouvido falar dele? Do tamanduá-bandeira? Quem já tinha ouvido falar? Quem já viu? Né? 2. Você leu 2 textos sobre o tamanduá-bandeira. Qual deles é um poema? Qual deles que é um poema? É o texto 2, que é um poema, ou é o texto 1, que é um poema? Lembra que a tia falou? Então vamos lá. Fala aí para a mamãe qual que é o poema, tá? Se é o texto 1 ou se é o texto 2. Olha lá. Nós já estamos agora na página 170. Olha lá, nós temos atividades. Muito legal essa atividade. Então, a tia vai ler a comanda e vocês vão prestar bastante atenção. Encontre e contorne a palavra que não nomeia uma profissão. A tia não vai ler aqui. Você vai ler sozinho. E qual dessas palavras aqui não é uma profissão? Aí você vai contornar. Você lê esta, essa é profissão. Lembra que a tia falou? Então vai, ver se é profissão, ó. Que não nomeia uma profissão. Quer dizer, que não é profissão. Então você lê todas direitinho e vê qual que não é uma profissão e você vai contornar ela, tá? 2. Copie do poema as palavras que rimam com. Que rima com tamanduá-bandeira. Quais são as palavras que rimam com tamanduá-bandeira, né? Tem lá, né? Qual que rima? Você vai lá na primeira estrofe, ó. Aqui na primeira estrofe, tamanduá-bandeira. Qual é a palavra que está rimando? Você vai copiar ela. E depois, qual é a palavra que está rimando com formiga? Qual é a palavra? Leia aqui a primeira estrofe que você vai saber, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, aqui, tamanduá-bandeira, qual é a palavra que está rimando? E depois, com formiga, qual é a palavra que rima com formiga? Você pode copiar lá do texto, é para voltar lá e copiar. 3. As palavras que rimam no poema têm som parecido, porque são escritas com as mesmas letras finais. Contorne as letras iguais no final dessas palavras. Então, essas palavras são palavras lá do poema, né? E elas estão rimando lá no poema e elas têm som parecido. Então, o som final, né, é igual. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão contornar, né? Vai contornar para mim as letras finais de cada palavra, né? Por exemplo, aqui, ó, verdureiro, batateiro. Quais são as letras finais que estão rimando? Eiro, ó. Então, você vai contornar eiro. Aqui também, ó. Batateiro. Você vai contornar para mim. Eiro. Pasteleiro. Que está rimando, ó. Tem 4 letrinhas para você contornar, ó. Depois tem peixeiro. Vai contornar, ó. Elas têm o mesmo final. Bananeiro e formigueiro.
Então, você vai contornar as letras finais, né? Que estão rimando, que tem o som. Agora, vamos para a atividade 4. Utilize as palavras do quadro anterior e crie uma frase que tenha pelo menos uma rima. Veja o exemplo. Utilize as palavras do quadro anterior. Esse quadro anterior é esse quadro aqui, tá? Você vai utilizar palavras daqui e vai formar uma frase. Mas nesta frase tem que ter pelo menos uma rima. Olha o exemplo aqui, já tem um exemplo feito. Só que ele não pegou palavras aqui, tá bom? Joaquim, não se esqueça de mim. Tá rimando, Aqui, Joaquim, tá rimando com mim, não tá? Isso, então você vai usar uma palavra daqui e vai formar uma frase, mas tem que estar rimando, tá bom? Pode usar qualquer palavra daqui, pode usar uma palavra só, pode usar duas, não tem problema, né? Eu vou dar uma dica para vocês, Se a gente escrever assim, o pasteleiro pisou no formigueiro, né? Tá rimando pasteleiro com formigueiro, né? Ou então você cria uma outra, aí a tia deu um exemplo, tá? Você pode criar outra, pede ajuda pro papai, pra mamãe, pra alguém aí, e você escreve uma frase e tem que ter rima. Você pode destacar a rima, que nem tá aqui também, tá bom? Isto. Agora nós vamos pra tarefa. Essa tarefa 1 e 2, vocês já fizeram, né? Certo? Vocês já fizeram. Agora nós vamos fazer a tarefa 3, tá? A tarefa 3. Escreva duas palavras que rimam com... você vai escrever duas palavras que rimam com catapora, né? Duas palavras que rimam com catapora. Você pode escrever amora, fora, embora, né? Depois, duas palavras que rimam com vizinha. Vizinha. O que é o nha? NH com A. Tem que terminar com nha, né? Então, procura escrever sozinho. Depois, você mostra pra mamãe, pra alguém, para ver se tá tudo certinho. E você escreve, você lê o que você escreveu, depois que você mostra pra mamãe, tá bom? Depois, aqui é a palavra lança. Você vai escrever duas palavras que rimam com lança. Cordão. Vai escrever duas palavras que rimam com cordão. Tem que terminar com ão, né? Tá? Depois, duas palavras que rimam com Beatriz, né? Por exemplo, nariz. Rima com Beatriz, né? Então, você vai escrever duas palavras. Depois, duas que rimam com fim, né? Depois... duas palavras que rimam com amor e duas palavras que rimam com carinho. Olha! E duas palavras que rimam com hora. Tem que terminar com era, né? Hora. Então, entenderam a tarefinha? Então, façam bem caprichado, bem bonitinho, tá? Então, vai ter duas tarefas. Esta tarefa 3 e a outra tarefa, você vai copiar no seu caderninho de tarefa o poema do Tamanduá Bandeira, tá bom? Vai copiar, tá? Bem caprichado, bem bonito. Depois você pode desenhar o Tamanduá Bandeira, tá bom? Então, a tia falou, aqui você pula espaço, uma estrofe da outra, tá? E segue essa estrutura do texto, tá? Isto. Então, até a próxima aula, até amanhã, tá? Amanhã é online, tá? Um abraço, fica com Deus, beijos.